Olá, pessoal! Começamos mais um programa Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. E antes de começar o nosso programa, aquela velha história nossa aqui, a gente está divulgando aqui o nosso jornal impresso, né? Que a cada 15 dias está indo para vocês, nas suas casas, nas ruas, nos seus comércios. Um jornalzinho super tradicional da Nova Gazeta do Ipiranga. E você que é comerciante, você que é empreendedor, quiser fazer um anúncio conosco aqui, ó, só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais aí, tá? E aí a gente passa os valores, os preços e como você pode estar participando desse jornal impresso aqui que é super valioso para o bairro do Ipiranga e para nós aqui da Nova Gazeta, tá bom? Hoje, ainda em pauta, né? Mês de abril, mês do autismo, da conscientização do autismo, né? Tem aqui o meu lado. Hoje o tema vai ser. Hoje a gente vai ter dois blocos do Pod Ipiranga, né? A gente vai falar um pouco sobre a pessoa que vive com o autismo, né? E no segundo bloco a gente vai falar com a rainha. Depois eu conto pra vocês, tá bom? A rainha. Haha. Segura aí que eu falo pra vocês depois, tá bom? Mas primeiro vamos falar aqui do nosso. Aqui comigo está hoje o Paulo Maruca, nosso querido Paulo Maruca, que é um dos colaboradores da Nova Gazeta do Ipiranga também, para quem não conhece, Paulo Maruca. Ele ajuda muito a gente lá na parte de diagramação, de artes e muito mais. E a Maísa Carvalho está presente aqui. Muito prazer, muito obrigado por ter Obrigada vocês pelo aqui, viu, convite. gente? Obrigado pelo convite. Bom, hoje o nosso assunto é sobre autismo, né? E vocês são autistas, né? E a gente vai falar um pouco dessa vida de vocês, né? Como é conviver com autismo, né? E aí eu queria a primeira pergunta, a primeira pergunta para os dois, né? A gente vai falar um pouco em cada um. Como você definia o que é ser autista na fase adulta, né? Porque a gente acha que é só com criança, não é, Paulo? Né? Sim. Mas as pessoas acham que é só criança que É. tem autismo, né? E não, tá aqui a prova real, né? E como é que é isso, Paulo? Fala pra gente um pouquinho. Bom, quando você se descobre autista, você tem um diagnóstico, como eu tive assim na fase adulta, você começa a entender muitas coisas que vinham do passado. Por exemplo, a questão do hiperfoco, a questão do stimming, do masking, que são coisas que são inerentes ao autismo, né? E aí você começa a se adaptar e as pessoas que estão à tua volta com o diagnóstico, a tua relação com elas também melhora, porque elas começam a entender que você não é o cara esquisito, o cara que Não é doente, né? não Isso é não é uma doente, o doença, cara que né? não gosta É. de contato, não é essa a questão. A questão é mais ampla do que essa, porque o autista, ele vê o mundo de uma forma diferente do que o neurotípico, entendeu? E você, Maísa, como é que você Eu define isso? também tive diagnóstico tardio, como o Paulo. É, é você viver num mundo que não foi feito para você. Então, a gente, que nem o Paulo falou, né? A gente vê o mundo de uma outra forma. Só que a gente vê, a gente sente, a gente reage num mundo que não é pra gente. Assim, eu me sinto um ET. Eu me sinto uma pessoa totalmente deslocada no mundo e não sei se o Paulo se sente assim, mas eu conheço muitos autistas que também se sentem assim. Então, é muito cheiro, é muito barulho, é muita luz, aí você é sempre mal interpretado, aí se você recusa um convite da família, nunca mais te chamam, não entendem que naquele momento você não estava bem para socializar, ou é muito eu falo que para o autista, Darlan, viver cansa. Pra gente existir é cansativo. Então, eu acho muito difícil ser autista. Mas foi como o Paulo falou: quando você descobre que você é autista, você tem esse transtorno, muita coisa se explica. O porquê algumas coisas não deram certo, o porquê outras coisas você não era aceito, ou porque você sentia esse deslocamento, né? Tem alguma coisa errada. E assim, algumas coisas são muito fáceis pra gente e algumas coisas são extremamente difíceis. E geralmente o que é fácil pra gente é muito difícil pro típico. E o que é muito fácil pra gente, o que é muito difícil pra Difícil. gente, às vezes é fácil pro típico. E aí você acha que essa dificuldade todo mundo tem. E aí você vai ver que não. Então eu vou dar um exemplo. Eu mudei de casa, né? Eu mudei no sábado, eu fiquei 3 dias de cama. Porque eu fiz a mudança pela sobrecarga, pelo estresse, por tudo, sabe? O nervoso eu achei que não ia dar certo, eu não ia conseguir gente para me ajudar.
Foram 3 dias de cama. E antes de hoje eu sei que eu sou autista, eu tive uma sobrecarga. Antes eu achava que eu era preguiçosa. Então, foi como o Paulo falou, muita coisa se explica. Mas vocês, as pessoas quando sabem do diagnóstico, né, do autismo, né? Isso pelo que eu tô vendo entre vocês falando assim, isso melhora muito a capacidade de vocês, não é? Porque é como você falou que você se sente uma ET. Mas agora você também falou que hoje você entende que não é mais uma preguiçosa, Isso, não é? isso. Então, quando você tem esse diagnóstico, porque muita gente não tem esse diagnóstico ainda, não é, Paulo? Sim. Não é? A questão dessa preguiça que o pessoal fala é o meltdown. Então muitas vezes você interage muito com as pessoas no dia a dia e você usa o masking, que é, por exemplo, você aprende a copiar comportamentos sociais que você não tem. Por exemplo, se a pessoa fala, bom dia, você se condiciona a falar bom dia. E isso sai fora do teu convívio. Vocês são muito limitados, né, com as coisas, Sai assim, fora, né? sim, sai fora do convívio. Então, quando chega uma hora, você se sente esgotado. Eu, por exemplo, quando eu saio do trabalho, sabe, eu vou para casa, eu tenho que ficar pelo menos umas 2 horas fazendo aquilo que eu gosto. Ou assistindo uma série que eu gosto, ou programando, ou mexendo no site, em site, em coisas da Nova Gazeta, por exemplo, porque isso é o meu hiperfoco. Então, isso me acalma. Como é que eu posso falar? Te regula. Me regula a previsão das coisas, entendeu? Agora, no dia a dia, quando, por exemplo, eu estou trabalhando, aí alguém vem e me interrompe para fazer uma outra coisa. Eu estou ali fazendo uma programação, eu vou precisa ir buscar uma coisa em tal lugar. Isso é um martírio pro autista, porque interrompe toda a cadeia que ele está ali no hiperfoco. Então tem que ter muito cuidado porque pode inclusive desencadear uma crise, alguma reação mais. E como é que faz para vocês terem esse controle? Porque vocês já sabem, pelo que eu estou vendo, vocês se controlam, né? Ora, você vai embora do seu trabalho, chega em casa, você precisa de 2 horas, outra precisa de mais. Você ficou 3 dias lá, né? De boa, depois de uma mudança. Como é que vocês controlam isso? Como é que vocês. Como é que vocês não? Vocês controlam isso, mas de que maneira? Qual é o entendimento? Porque existem vários graus de autismo, não é? Existem níveis de suporte, Níveis, né? mas mesmo os níveis de suporte agora eles estão caindo, eles não querem usar mais por essa questão de um preconceito mesmo. Porque eu fui diagnosticada com nível de suporte 1. Eu tô no nível de suporte 2 hoje. E aí as pessoas não entendem porque eu moro sozinha. Só que eu fiquei 4 dias com dor dentro de casa, sem ter quem me desse o suporte para ir comigo num pronto-socorro. E aí as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu tenho um sobrinho suporte 3, que aí eu uso entre aspas, que ele é bem severo, porque ele usa fralda, ele é alto e heterolesivo, ele não fala. Só que nessa época, 30 anos atrás, ninguém falava de autismo, então eu não suspeitava. Então, tem muito ainda um preconceito de que o autista é uma pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência é incapaz. Outra coisa que eu tinha um preconceito, Darlan, que eu aprendi convivendo no coletivo dos autistas adultos. Eu achava que a pessoa com deficiência intelectual, ela era incapaz, e não. Tá cheio de autista com deficiência intelectual, extremamente competente, capaz. E o que a gente precisa é de oportunidade e menos preconceito. Eu acho, porque eu tô diante de 2 pessoas aqui, são pessoas maravilhosas que eu conheço, né? Você ainda não conheço muito, mas eu sei um pouco da tua história também. E assim, pelo contrário, eu acho vocês até mais inteligentes do que o típico, né? As pessoas típicas. Mas enfim, mas isso isso se chama o quê? Um transtorno de capacidade? O Como autismo? é um não, dessa capacidade que vocês têm. Não, é assim, tem uma falácia que ou o autista é totalmente incapaz ou o autista é gênio. Na verdade, a maioria dos autistas estão numa faixa ali de 70%, 80% de QI normal, inteligência normal. No meu caso, eu descobri depois do autismo que eu sou superdotada e tenho altas habilidades.
Convivendo com o Paulo um pouquinho, também, se ele não for diagnosticado com isso, imagino que ele seja, pelas habilidades que ele tem. Esse aí é a mais. Eu acho que ele fala que o Paulo é a mais. Mas a gente não é a regra, mas as pessoas acham que é a regra. Ou totalmente com deficiência intelectual severa, ou superdotado. E não é a maior faixa. Mas eu descobri depois de adulta, descobri que eu sou TDAH, e eu cresci me achando burra, cresci me achando menos que os outros. Até eu, depois dos 40 anos, descobri que sou autista, que tenho altas habilidades, porque eu sempre falei muito bem, sempre escrevi muito bem. E como é que uma pessoa que tem falha na comunicação tem altas habilidades na comunicação? Porque meu problema é na comunicação social, na convivência. Então, Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram no dia a dia, assim? Por ser vocês, qual a dificuldade que vocês têm? Você já falou um pouco de preconceito e tal, mas vamos tirar um pouquinho essa lado do preconceito, porque eu acho que em todos os lados tem preconceito, né? Eu acho que dos autistas, dos gays, dos negros e tudo, né? Vamos deixar um pouquinho essa mistificação de preconceito. E vamos para um outro lado. Os desafios do dia a dia de vocês. Tirando o preconceito, quais são os desafios? Porque a gente percebe que as pessoas cada vez mais estão se capacitando, né? Estão indo atrás de tratamentos, de alternativos. Não sei se vocês fazem esse tipo de terapia, né? Eu faço terapia comportamental. Acho que é muito bacana isso, né? Mas qual é a dificuldade que vocês têm no dia a dia? A maior dificuldade, assim, é a questão de, por exemplo, o autismo, ele não tem cara. Então, muitas vezes você tem o autismo e muitas pessoas, às vezes, assim, elas não entendem como é. Por exemplo, eu sou um cara muito direto. Se eu olhar uma coisa e falar assim, se todo mundo tá achando bonito e eu achar feio, eu não tenho tanto filtro social. Então, até a minha mulher, ela me regula muito. Ela tem um certo, às vezes, sim, um certo medo. Nós vamos em tal lugar, mas presta atenção no que você vai falar. Pensa 5 vezes antes para não causar um estresse maior lá no lugar. Falar que alguém tá com uma roupa feia, alguma coisa. Mas você acha que isso é do autismo, Paulo? Isso Porque eu também sou assim. Eu também sou bem direto com as coisas, sabe? Geralmente eu não tenho muito filtro, sabe? Às vezes o pessoal me fala, Darlan, calma, pensa, tal, não sei o quê. Eu não sei. A gente não tem filtro. Então, o Darlan, mas muitas vezes você consegue não falar. Tá. A pessoa, você acha feio, que a gente realmente não acha fala, que não que é inadequado, mas você segura para você. O autista, ele não tem esse filtro, ele não tem não consegue segurar, ele vai e fala mesmo, entendeu? Então, muitas vezes isso causa um certo desconforto para a pessoa, tal. Aí depois ele para e pensa, nossa, eu errei. Aí ele sente uma certa culpa até mas a maior dificuldade é essa por exemplo, a maior dificuldade mesmo é essa, você se sentir diferente também em relação às pessoas, às vezes, né? Maísa. Eu não sei conviver com as pessoas. O que eu percebo? Que eu me dou bem muito... ou eu me dou muito bem com a pessoa, ou as pessoas não me suportam. Não é nem eu. Eu tento, sempre tentei. Sempre fui a autista que tentou ser aceita, mesmo quando não sabia que era autista. Mas o que eu percebo? Que as pessoas próximas de mim, Darlan, são aquelas que me aceitam como eu sou. Sim. É essa Maísa que ele falou que... Nossa, o que você achou? Nossa, tá horrível, parece uma palhaça. Você vai assim? Eu não tô querendo magoar a pessoa, mas sai. Quando a gente vê, já falou. E às vezes a gente tentar, né, Paulo, não falar, fala assim, eu não posso falar que ela tá parecendo uma palhaça, o que eu vou falar? Entendeu? Fica tão constrangedor quanto porque a gente não acha o que falar. E isso pra vocês, o de não falar, quando você segura, talvez quando segura, se é que seguram, né? É muito difícil segurar. E quando segura, isso faz mal pra vocês, não é? Ou não? Dá uma sobrecarga. Né? Aquela que o Paulo falou, que dependendo da quantidade de sobrecarga que você faz ao longo do dia, tem um meltdown, que é como se seu cérebro desligasse. Então, eu falo brincando que lembra o Chaves, que ele faz um negócio assim com o braço e fica assim? Eu falo que eu fico naquele estado catatônico. Eu já cheguei num ponto de ficar assim, ó, olhando para a parede com o celular na mão, tendo que chamar um Uber, não consegui. De tão cansada e sobrecarregada que eu tava. Então, para mim, o mais difícil é conviver com as pessoas.
O meu último trabalho, que eu fui desligada recentemente, entrava alguém e falava, olha, eu sou autista. E as pessoas entendiam de autismo, tá? No local. Todos eles estudaram autismo e trabalhavam com autistas. E eu falava, eu sou autista. Então, se eu for grosseira com você, você tem duas opções. Ou lembrar que eu sou autista e ignorar, ou no outro dia você vir falar comigo a mais. Você falou tal coisa, eu não gostei. Porque provavelmente eu nem percebi o que eu falei. Não adiantava. Então, essa questão que o Paulo falou, as pessoas, elas acabam entendendo melhor, eu não tenho isso. Eu tenho com aquelas pessoas que já gostavam de mim, que já me aceitavam, me respeitavam como eu era antes de saber que eu era autista. Mas com a sociedade, eu não sinto isso. Eu tenho cada vez menos vontade de interagir com as pessoas, de sair de casa e de conviver. E como o autismo influencia nas relações de vocês, com os amigos, no trabalho? Como que isso influencia? Olha, eu sou um cara muito detalhista. Quando eu vou fazer alguma coisa assim, o autismo geralmente ele te dá uma coisa assim de olhar muito focado. Pode ter um monte de coisa, você vai focar num ponto ali e vai continuar naquela coisa. Coisas pequenas para as pessoas, por exemplo, eu estou montando um desenho. Tem um pontinho errado no desenho, aquilo para mim incomoda muito. Uma coisa que um neurotípico não ia perceber. Nossa, aquela parede verde ali tem um pontinho. Nós olhamos Observa, e aquilo incomoda, começa a incomodar muito. E na questão do trabalho, né, que você está falando, Trabalho, família, da família, por exemplo. amigos. Como que isso influencia? Como o autismo, você sendo autista, como isso influencia nas pessoas? Porque eu acredito que vocês têm. Eu já conversei muito com o Paulo. Paulo, a gente é amigo, irmão, que é inclusive do dia a dia, a gente conversa bastante. E o Paulo tem algumas limitações, né, Paulo? Você tem algumas limitações. Por exemplo, você já me falou, por exemplo, que você tá na sua casa, né? Às vezes chega a família, os parentes, você tá lá, você fica um minuto, já sobe pro teu quarto e não volta mais e não quer saber. E por que isso? Não tem como controlar? Ou é incontrolável? Existe um tratamento para isso? Como é que é? Porque, por exemplo, as pessoas gostam de vocês, né? E aí às vezes Algumas. mas gosta, acaba gostando sim. A interação em si, às vezes, não está no Cansativa. foco que a gente quer. A gente quer conversar sobre um negócio e o nosso foco é aquele ali. Eu quero conversar sobre cachorro. E as pessoas não querem conversar comigo naquele momento sobre cachorro. Legal, E eu quero. ótimo. Entendeu? Mas aí já não é um pouco de. É de você. É do autista? Ou isso é um pouco de. Como que eu posso dizer? Para não ofender, para não. De arrogância, não é, né? Não. Porque assim, tipo assim, quer chamar a atenção, quero falar de cachorro, mas tá todo mundo falando de gato. Aí você quer falar de cachorro? Então, mas Quer dizer, aí se tu não te agrada isso, aí você pega e você vai embora. É que a gente não tem interesse. Eu quero entender, tá, gente? Por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente precisa entender. E as pessoas que estão assistindo precisam entender esse lado também. Quando encontrar com um autista, né? Poxa, eu escutei o programa, os próprios autistas falando. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz faculdade, né, de Direito, me formei em 2003. E quando eu me auto-percebi autista, né? Primeiro eu vi que eu era, depois eu fui atrás do diagnóstico. Eu chamei uma amiga minha, a Ju, para conversar. E falei pra ela, Ju, eu sou autista, assim, me fala como é que eu era na faculdade, quando me enxergava. Ela falava assim, Maísa, você só falava de Beatles. Eu não aguentava. Beatles. É meu hiperfoco, né? Então, assim, eu falava, meu Deus, ela não fala de outra coisa. Ela falou assim, hoje você me falando que você é autista, eu entendo, é hiperfoco, né? Eu falei, Então, assim, a gente tem predileções. Como eu sou TDAH, por exemplo, Darlan, eu tenho essa questão que o Paulo falou do pontinho, e também tem a questão do todo, porque o TDAH, ele briga com o autismo, então tem hora que um sobressai ao outro. Quando? Só Deus sabe como. Um sobressai ao outro. E no caso da minha superdotação, eu sou uma pessoa que sou interessada em aprender. É uma característica. Então, eu, assim como o Paulo, tenho hiperfoco também em cachorro, em animal. Eu faço hotelzinho, eu gosto de bicho, agora eu tenho um cão de assistência. Mas se você falar para mim que você está fazendo um curso novo para o cabelo, sabe? Mistura de tinta. Eu nunca vou querer trabalhar com isso, mas eu vou querer que você me explica. Porque eu gosto de aprender. Entendi. Aí vai me interessar uma coisa nova que eu tô aprendendo. Agora, se for que nem
sei lá, falar sobre cobra, eu não gosto de cobra, eu não vou conseguir ficar no ambiente sem estar com uma cara de, ai, que a pessoa tá falando Que tédio. isso. A gente sai, a gente não consegue ficar. Ou senão a gente O abstrai. que não é agradável para vocês não é agradável, ponto, não é? É Não é muito por aí? difícil Não é, Paulo? permanecer. Não é? Porque às vezes a gente que não é agradável, a gente tem que fazer a linha, né? Aí não tem aquela coisa. Pra gente é muito difícil isso, fazer a linha. E é perfeito, eu acho isso. Eu acho que todo mundo tem que ser assim. Claro, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, né? Mas eu sou dessa opinião, sabe? Cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar, né? E conviver. Bora, né? Mas isso que nem o Paulo falou, né? Quando ele sai com a esposa já dá uns spoiler pra ele, onde vai, tal coisa. Isso já ajuda, né, Paulo? Já dá um Quando- direcionamento pra ele se portar no local. Quando tem uma festa, ela já fica me falando uma semana antes, olha, vamos na festa lá, mas vai estar só essas pessoas. Eu tenho que saber a previsão, como que é? Ah, quem que vai estar? Eu conheço alguém? Quem é que eu não conheço? Quem é Tem a que ter muita pessoa? paciência, né? Tem que ter muita paciência né? para... A gente trabalha muito com previsibilidade. Previsibilidade e o nosso cérebro ele é muito rígido. Então é aquilo. Como eu tenho TDAH, eu não consigo montar a minha semana, mas eu monto o meu dia. Então hoje eu sabia que eu vim aqui, então eu me programei para estar aqui o horário que a gente combinou. Depois às 18 horas eu tenho encontro com os criadores da Unifesp. Então meu dia de hoje e de amanhã já está congelado. Qualquer coisa que saia fora disso pode me causar uma crise. Como vocês receberam essa notícia que vocês eram autistas? Tardia, né? Que a gente chama depois, né? De criança, tal. Se vocês acham que isso atrapalhou alguns momentos da vida de vocês, por não saber o diagnóstico, por poderia ter diagnosticado mais cedo, como é que isso influencia, chega na vida de vocês assim? Olha, para mim foi uma coisa assim até libertadora, sabe? No começo eu achava, eu passei por neurologista, no começo eu achava que não tinha, que não era, eu falei assim, isso aí é Bobeira, modismo, a psiquiatra tá falando que eu tenho porque Como encontrou TDAH, as uma- pessoas falam, isso aí agora Sim. tudo é TDAH. Não, e E daí, gente, não é? o que que aconteceu? A partir daí eu comecei a ver muitas coisas, pelo relacionamento com a minha filha. Eu sempre fui um pai, não ausente, mas distante, tá? Não sou um cara de ficar abraçando toda hora, de ficar beijando, mas precisou de mim, eu tô ali. Sim. E ela sempre me cobrava muito isso. Um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não vejo o pai que os meus colegas veem, porque eles iam lá em casa, às vezes eu fazia uma brincadeira, fazia uma coisa com eles assim e tal. Não vejo o pai legal que os meus colegas veem, eu não vejo. Dentro de casa. Dentro de casa. Aí acendeu uma coisa, minha mulher reclamando, nossa, você não passa tempo comigo, você Mal-humorado, você é isso, você é aquilo, né? muito repetitivo, você escuta uma música, a gente tem que ficar escutando 50 vezes a mesma música com você assiste um filme, Não é você exagero fica isso que ele tá repetindo, falando. Não é que exagero. interessante você isso. fica repetindo as frases do filme, qualquer coisinha que a gente faz, você está repetindo a frase. Por exemplo, você assiste o filme do Exterminador do Futuro, Hasta la vista, baby. Então você vê uma coisa lá, inconscientemente você vai falar Hasta la vista, baby, entendeu? Uhum. Assim, colocar essa frase em situações que você vive. Então, às vezes, chega a ser até meio chato, né? Para as pessoas que convivem. Mas a partir daí, a Andréia, minha esposa, ela começou a estudar mais. Ela também não acreditava assim, não sei. Aí ela começou a estudar, entrava em fórum, tinha Pra ver como lidar, né? Essas coisas, né? esposa, grupo de Facebook, esposas de autista, ela falou assim, isso aqui encaixa mesmo. Até que houve a aceitação, né? Por minha parte e por parte da família. Aí comecei um acompanhamento psicológico melhor. A minha psicóloga, ela colocava, ó, faça desse jeito. Se você não gosta muito de olhar o olho das pessoas, olha num ponto na testa, porque vai ficar melhor, as pessoas não vão te excluir tanto se você conversar olhando nos olhos, entendeu? E aí você vai se adaptando, né? Como que é o acesso de vocês para a área da saúde ou apoio psicológico? Como que é esse acesso de vocês? Hoje é livre? Tem procura?
tem esse atendimento para Não, vocês? não Como é tem. que é? Não tem nada gratuito. O meu diagnóstico eu paguei fazendo um serviço particular, que foi um contrato, e consegui pagar para ter o meu primeiro laudo. A gente não tem acesso nenhum a gratuito pelo SUS. No meu caso, eu precisaria fazer integração sensorial, precisaria fazer aba, precisaria fazer outras coisas. Eu faço a terapia comportamental, Uhum. que é através do Coleteia, que é de um coletivo de autistas adultos. E agora também temos o TEA, né? O centro. Isso. O Centro TEA, né? Que o Sim. prefeito acabou de inaugurar lá na Zona Isso, Norte, eu né? cadastrei. Daqui, acho que uns 25 dias mais ou menos, eu vou lá para fazer a triagem. Que bom, né? Que tem agora já tendo esse espaço, né? Dizem eles que vão ampliar agora um para a Zona Sul, um para a Zona Leste. Esse é da Zona Norte, né? Isso. Que Mas inaugurou. qual que é a questão, Darlan? Se você olhar o vídeo do espaço, só tinha mães de autistas com crianças e mãe de autistas adultos com deficiência intelectual severa. Não tinha nenhum Paulo, não tinha nenhuma Maísa lá. Então, o problema é que as pessoas olham, o Paulo é casado, tem um negócio dele. Paulo não precisa de suporte, Paulo não precisa de terapia, precisa. A gente mesmo aqui tá falando do suporte que eu precisei essa semana e não tive, do suporte que a esposa do Paulo dá para ele. Então, o suporte é desde abafador até um óculos escuro e até uma pessoa te acompanhando num local. Uhum. Então, esse espaço, por exemplo, eu vou lá, eu posso depois trazer até para você. Falar, Darlan, foi aquilo que eu te falei. É só para adulto com uma deficiência intelectual severa ou para criança. Ou eu posso falar assim, não, Darlan, tinha lá, vou fazer integração Não, sensorial. isso, gente, é bom, importante. Vamos acompanhar, sim, isso né? aí. Gostaria, Então, sim, desse feedback, sim. Porque geralmente não tem. Então, eles olham. É assim, acho que o Paulo vai concordar comigo. A gente é esquisito demais para ser normal e normal demais para ser autista. Então, a gente fica ali num limbo, sabe? Então, eu costumo dizer para a sociedade é assim, Darlan, quando interessa para a sociedade prejudicar a gente é autista, a sociedade capacitista. Quando interessa para a sociedade se aproveitar da gente, a gente é capaz. E isso eu tô te falando com base no que eu vivo, no que eu vivi, e de centenas de autistas do coletivo que eu participo. Não é raro um autista num ambiente de trabalho, Darlan, ser acusado de crime, sem prova nenhuma, ser desligado, sem motivo nenhum. E as pessoas se aproveitam da ingenuidade da gente, se aproveita na nossa comunicação falha, que às vezes é mais grosseira. Eu acho, por exemplo, que eu tô sendo super fofa com você. E às vezes o colega aqui tá olhando e fala assim, meu Deus, que moça grossa falando com o Darlan. Pra mim, eu tô, sabe, um ursinho carinhoso, não um tiranossauro rex. Porque a gente não consegue ter essa percepção, né? Então, foi que nem o Paulo falou, às vezes a gente é muito direto e as pessoas não entendem que a gente tá querendo ser direto e objetivo. Acha que tá sendo grosseiro. Quer ver uma coisa, Paulo? Vê se você concorda. Você me manda um WhatsApp. Oi, Maísa, bom dia. E eu fico olhando, tá, Darlan, bom dia. O que você quer? Fala logo, né? Então você não fala assim, oi, Maísa, bom dia. Olha, tá confirmado Resume, hoje. Resume, né? Não é assim, Paulo? A gente fica olhando. E tem um amigo que é meu amigo, antes de eu saber que eu era autista, eu já falei, filho, não faz isso. Já me manda oi, tudo bem? Já me manda tudo que você quer, que eu já te respondo. Mas por quê? Porque a sociedade acha, Darlan, que é delicado, entendeu? É educado você dar oi, tudo bem, esperar a pessoa responder. E a gente quer ser prático. Não, tá bom, tudo bem, mas o que você quer? Exatamente, quer entendeu? direto. A gente quer que seja direto. Então, assim, e às vezes, por exemplo, dá muito problema de comunicação entre os autistas, porque às vezes o Paulo fala A, eu entendo B, eu respondo C, ele fala D. E a gente, peraí, tem alguma coisa errada, vamos voltar. E aí a gente se acerta. Mas eu acho que os autistas entre si, eles são mais condescendentes com essas falhas, por saber que o outro tem uma falha, do que os neurotípicos. Uhum. Porque, claro, 5 anos atrás não existia isso aqui. A gente tá falando, a gente não tinha nem diagnóstico, né? Você já tinha, Paulo, também ou não? 5 anos atrás? Quantos anos? 5 anos atrás? Eu fui diagnosticado aos 46, eu tô com 56. Ah, então o Paulo foi 10 anos. 10 anos. Isso aqui é Mas uma 10 anos exceção. é pouco tempo também, Meu, né? meu Se foi a em gente 3 anos atrás. Um ano, Darlan, eu fiquei ouvindo que eu não era autista, que eu olhava no olho. Por que eu queria ser autista?
Eu tenho, Que absurdo eu isso, tenho né? encaminhamentos, Darlan, que agora falando como uma bacharel em direito, que se eu levar no Conselho Regional de Psicologia, teria umas 3 carteirinhas caçadas. A pessoa dizendo assim, ó, não é autista porque sentia falta da mãe. Tinha contato com a mãe, sabe? Umas coisas assim. Então, tem esses absurdos que antigamente não se falava, não, né? Então, às vezes me entristece as pessoas dizerem assim, ah, é falta de conhecimento. Tem muito conhecimento. A gente tem que passar para um passo 2, sabe? A sociedade ser mais aberta a entender e aceitar o diferente. Porque eu não vou mentir para você, Darlan. Eu era uma pessoa bem mais preconceituosa com deficiência até eu descobrir que eu era uma. Sabe? Eu tenho vergonha de falar isso, mas é Não, verdade. mas não tenha, não. E aí, convivendo, você vê que as pessoas, elas têm as deficiências, elas não são dificuldades, são deficiências. Dificuldade a gente melhora, deficiência não tem muito o que fazer. Mas elas são extremamente capazes. E aí elas são, às vezes, muito mais capazes que as outras pessoas, sabe? Ô, Paulo. Até pelo transpor Sim, da sim, deficiência, sim. sabe? Ô, Paulo, fala uma coisa pra mim. Fala que o programa já tá acabando já e a gente, poxa vida, é um papo tão bacana, é tão importante, né? É de extrema importância isso, né? Acredito que muitas pessoas assistindo Vão se identificar, vão se com identificar, certeza. vão se identificar sim com algumas coisas e entender também o outro lado, né, da Sim. história, né? Ter mais paciência, né? E tudo mais que a gente assistiu aqui no programa. O que você diria para alguém que acabou de ser diagnosticado com autismo na fase adulta? Porque deve ser uma, né? Vocês passaram por isso, né? Mas fala para mim, Paulo. Primeira coisa que tem que fazer é se abrir com a família, conversar. Principal é a família, né? Porque geralmente mesmo dentro da família, mesmo silenciosamente, eles percebem que você é um cara mais, vamos dizer assim, fechado, esquisitão, que conforme ele tem as manias dele, o cara só come com aquele garfo, igual eu tenho um garfo lá que faz 10 anos que eu só como com aquele garfo. Ele só usa a toalha verde, que ele gosta da toalha Se não verde, tiver esse garfo, entendeu? você não come? Não, até como, mas é irritante, viu? É, Camiseta, eu gosto só de desconfortável. camiseta azul. Ah. Você pode ver, sempre eu tô com. Se eu puder usar a mesma roupa repetida a semana, 2, eu uso a mesma roupa repetida. Se eu vou numa loja e tiver 10 camisetas do mesmo jeito, pra mim é legal andar. São umas Com as manias, né, que vocês têm, né? Sim. Que ela é de Então, vocês, isso, né? o principal é a família. A partir da família é que tudo vai se encaminhando melhor. Porque você se entendendo melhor com a tua família, os A outros são os família é tudo outros, na né? vida da gente, né? Eu já não tenho esse. A minha irmã não aceita meu diagnóstico, meu Ah. pai não se importa, a minha mãe é falecida, eu sou sozinha. Então, essa questão da família do Paulo eu não posso falar. Eu queria Eu não tenho essa. Queria essa só falar mais referência. uma coisa sobre a. Ela falou de superdotação. Não, muitas vezes não é que o autista ele é superdotado, ele é super focado, tá? Ele tem uma inteligência superior, assim como muitas outras pessoas têm. Eu, por exemplo, desde que me conheço por gente, quando era criança, eu comecei a me interessar por bicho. Aí o que eu fazia? Uma coisa que muito difícil uma criança de 7, 8 anos fazer. Eu já sabia ler, aprendi a ler muito cedo, e eu decorava nome científico. Por exemplo, até hoje eu sei cão, canis familiares, lobo, canis lupo, piranha, serra-salmos espiropleura. Então eu nunca esqueci. Então, você tem o hiperfoco, você estuda muito aquilo. Eu fiz contabilidade, fiz direito, e eu devorava livro. Eu ficava, virava hiperfoco aquilo ali, eu ficava 10 horas, 11 horas estudando sobre direito, como que é a lei, como que é isso aqui, programação. Eu aprendi 3 idiomas sozinho, sem ter uma aula. Eu ia assistindo filme, mas não que eu seja mais inteligente. É porque a curiosidade é muito grande. E é o que você falou, foco, né? Quando A vocês têm curiosidade. foco em alguma coisa, né? Até a gente mesmo, quando tem foco em um objetivo, alguma coisa, que é o que as pessoas realmente precisam ter, foco e objetivo, né? Naquilo que ela Sim. quer, né? E é o que vocês têm de primeira, né? Só que
a inteligência esse foco do autismo tem que ter alguém para direcionar. Por que que existe tantos autistas que são superdotados e eles não atingem o objetivo? Porque eles próprios se perdem no caminho, eles ficam só no fruto do hiperfoco deles. Se não tiver o suporte, a pessoa fala assim, você consegue chegar ali. O autista, por si só, muitas vezes ele não vai conseguir desenvolver. Parece que tem alguém falando aqui em cima de Ele vocês, pode né? ter uma super habilidade. Vai lá, faz, sabe aquele o desenho, é o né? suporte. É o suporte. Ele pode ter uma suporte. super habilidade e lá na frente, quando a infância todo mundo, nossa, ele é um gênio, é super inteligente. E quando ele chegar lá nos seus 20, 25 anos, ele não ter conseguido se desenvolver profissionalmente, não ter conseguido se desenvolver socialmente, exatamente por causa dessas limitações que existem no pensar do autismo. Entendeu? É que assim, feliz o autista que consegue fazer do seu hiperfoco o seu ganha-pão. Então, eu sou da área de humanas / biológicas. Eu faço nutrição, já faço pós em autismo voltado para essa área. Nas empresas me oferecem vaga de recepcionista, de telemarketing. Ninguém olha os meus diplomas. Por quê? Porque as empresas só têm empatia para o autista que é da área de TI, que é da área de número, que é da área de computador. Que você não precisa ter muita relação com as pessoas, você senta lá, faz seu serviço, levanta e vai embora. Então, o Paulo tá querendo dizer isso. Às vezes você é muito inteligente, mas você não tem um hiperfoco útil, vamos dizer assim, para a área da... Né, Paulo? Para a área da... Ai, Paulo, não faltou a palavra aqui. Não é mas... que Eu tô entendendo. Eu não tô falando sobre as empresas, eu tô falando sobre o aí próprio você tá autista. dizendo meio que Não, um sim, eu tô preconceito, né? falando- Um preconceito aí, né? Já também. é um preconceito, né? Quer dizer, o que para a empresa interessa é aquele cara do TI, super inteligente, super dotado, que vai... um estereótipo, né? É verdade. E respondendo, Gente, pode respondendo a sua pergunta, o que eu falaria para um autista adulto Sim. que acabou de ter um diagnóstico? Primeiro, se perdoe por tudo que você se exigiu que você não era capaz de fazer. Perdoe os outros que te exigiram aquilo que você não tinha capacidade de fazer. Procure se amar, apesar de tudo. E não espere que a sociedade, que as pessoas te entendam e te acolham. E isso é a primeira coisa que eu falo para todas as pessoas. Não espere que usar o cordão vai te beneficiar no sentido das pessoas compreenderem. Não. As pessoas não entendem. Eu falo, a gente desenha, a gente explica e as pessoas não entendem. Elas entendem o que elas querem. Por quê? Porque a nossa deficiência não é visível. Eu sempre dou o exemplo de eu nasci com uma perna menor que a outra. Então eu sempre vou mancar. Aí as pessoas entendem quando eu faço essa associação do autismo. Mas elas não entendem porque elas não enxergam a nossa deficiência. Gente, olha, o papo tá muito bom, muito inteligente, e eu vou falar para vocês que eu convivo com vocês, com pessoas com autismo, na tardia, mas, né, pessoas com 40, 50, e o Paulo é um que eu aprendo todos os dias com esse rapaz, é um amigo, irmão que se tornou meu, né, de vez em quando ele dá uns ranca-rabo, e eu tô conseguindo entender. E eu acho que a nossa relação é muito legal, né, Paulo? Não é? Bacana a nossa bem relação de bacana. amizade, né? Ele já pediu demissão já 300 mil vezes da Gazeta. Não vai fazer mais, tá bom, Paulo, deixa pra lá, depois a gente conversa. Mas E a isso gente, tem né? essa coisa, que nós temos uma deficiência cognitiva. Se não é, muitas vezes tem que me explicar por quê. Que tem Mas que é ser daquele difícil explicar. jeito. Exato. Não, é Né? difícil, Tem vai que ter ter... que explicar Mas por então, quê. mas aí tem um jeitinho. O A pensamento é muito convivência lógico. ela é muito legal. A convivência para você aprender, para você ter essa visão. Paciência, gente, é uma coisa que tem que ter muita. É paciência. André, minha esposa, que eu digo. Aliás, Beijo, eu quero André. mandar um beijão pro André aí. Gente, muito obrigado, viu, Obrigada, Maísa? Darlan. Eu queria Obrigada estender mesmo. esse Foi um assunto, prazer. poxa, mas a gente tem o segundo bloco aí. Mas com certeza chamarei vocês mais outras vezes aqui para falar sobre isso, porque é um assunto muito pertinente para nós. Vai ser um prazer. Que está rolando na nossa sociedade. Obrigado mesmo, Muito viu, obrigada. Maísa? Paulão, muito obrigado pela presença aí. Dá a mãozinha aqui, Paulo. Obrigado. Dá suas considerações finais aí, pode dar. Pode começar. Não, é você, Paulo. Bom, o que eu tenho para dizer às pessoas é que cada autista, um é diferente do outro. Uns têm um pouquinho mais de necessidade de suporte,
outros têm menos necessidade, mas todos têm que ser vistos e ser entendido. Muito mais ser entendido hoje para poder melhorar essa relação entre a qualidade de vida dos autistas, né? Tem que entender isso mesmo que ele falou. Todos os autistas precisam de suporte. Para ser autista, você precisa de suporte. E as pessoas às vezes entendem que você é um suporte 1, suporte 2, você não precisa, você sempre precisa. E eu acho que assim como eu, Paulo e a maioria dos autistas, a gente tem um hiperfoco no autismo. Então a gente está sempre aberto a explicar, a conversar. E assim, vou falar um clichê aqui: autista não tem cara. Né? A gente não tem cara de autista, a gente não tem característica física. É no cérebro, o funcionamento do cérebro. Tá certo. Gente, esse então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Esse foi o Darlan. nosso primeiro bloco aí. A gente vai com um rápido intervalinho e a gente já volta. Beijão. E é isso aí, ó. Voltamos com o nosso Pod Piranga, nosso segundo bloco agora. Nós vamos falar com uma pessoa encantadora que tá assolando aí a. Tá assolando, não, tá abrilhantando a nossa região do Ipiranga e com certeza vai aí pela cidade de São Paulo, que é a Alexandra Turmina, tá? Ela é a rainha das facetas da odontologia. Ei, mulher, hein? Ale, muito prazer ter você aqui no Pod Piranga, viu, Eu que Ale? agradeço, Darlan. Muito obrigada. Hoje é um dia muito especial. Eu sei disso, pra mim também. Olha, ela é a rainha das facetas, considerada aí a rainha das facetas, né? Pelo trabalho encantador que ela vem fazendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, sobre isso, né? Mas antes, Ale, fala um pouquinho da sua vida, como você começou essa trajetória na odontologia e você quis se especializar nessa estética dental.
Fala um pouquinho dessa sua história, do seu início de carreira, A como foi? odontologia, para mim, eu falo que é um presente de Deus, né? É uma profissão linda. Eu amo muito o que eu faço, eu amo todas as áreas da odontologia, eu amo cuidar do paciente de uma forma integral, não só com a estética, né? A estética, ela é um complemento da saúde bucal. Então, primeiro vem a saúde bucal. E eu lembro que na época eu sou formada em administração e eu queria sair dessa área empresarial. Eu queria me tornar uma profissional liberal. E eu ia partir para psicologia. E eu tinha um amigo muito próximo e ele me chamou algumas vezes para trabalhar com ele, para auxiliá-lo, porque ele estava precisando muito, que os funcionários dele tinham abandonado ele. E eu fui, ó, posso ir só para te ajudar mais como secretária, tal. E eu fui ali, eu me apaixonei. Eu me apaixonei também pela forma como ele tratava a odontologia, como ele falava, o olho dele brilhava. E ele era muito bem-sucedido na área. Ele me convenceu com alguns conselhos a tentar. E eu falei, tá bom, vou fazer 6 meses. Se eu não gostar, eu vou para psicologia. Porque eu tinha passado nas duas faculdades, né? Psicologia e odontologia. Mas me apaixonei quando a gente começa a estudar a anatomia, a fisiologia do corpo humano. A gente fica encantada com o funcionamento dos sistemas, né? Tudo muito perfeito. E aí eu falei, é isso que eu quero, e dei tudo que eu podia dar de mim nessa faculdade. Estudei pra caramba para poder estar aqui hoje. E sou muito feliz mesmo na odontologia. A gente vê. Bom, eu tenho meus cuidados na mão dela, né? Ela que cuida da minha questão dentária, tratamento, e acabou de realizar minhas faceta que eu estou apaixonado. Aliás, muitos elogios e tudo mais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final. Teve algum desafio no começo de carreira? Você já teve alguns desafios que falou, poxa vida, quero parar, vou parar, não vou conseguir, que desafio é esse? Pá, família, filho. Teve algum desafio assim? Não, nunca. Não, a Uau! odontologia para mim ela é sensacional. Eu amo muito o que eu faço. Assim, os desafios que a gente tem é como recém-formada, né? Por dominar pouco a técnica, por não ter uma bagagem clínica o suficiente para você passar a segurança para o seu paciente. Então, você engatinha muito no início, né? Mas a profissão, para mim, sempre foi muito apaixonante. Lidar com as pessoas, para mim, sempre foi muito apaixonante. A dar esse atendimento humanizado, para mim, é muito importante, né? Esse acolhimento para essas pessoas. Porque eu queria fazer psicologia, né? E hoje eu me sinto muito psicóloga no meu consultório. Eu consigo dar bons conselhos para os meus pacientes e eles também, né? A gente também faz essa troca muito boa, muito gratificante aí. Tá? Olê, quais são os tratamentos dentários, né, mais procurados atualmente no seu consultório? Quais são os tratamentos mais Darlan, procurados? lá a clínica ela é multidisciplinar, né? Então nós atendemos todos os tipos de procedimentos odontológicos. Então todos os dias a gente tem um pouquinho de cada, né? Então restauração, limpeza, tratamento de canal, implantes. Mas eu venho vendo um crescimento muito grande na área da harmonização facial e da estética dental, né? Hoje as pessoas elas se sentem mais à vontade de procurar esse tipo de procedimento. Isso vem se popularizando, né? E isso é muito bom, porque é uma área muito rentável. E também há muitos profissionais na área, né? Por ser muito lucrativo, então essa área vem crescendo bastante aí entre os dentistas. Ale, o que você considera essencial para manter a saúde bucal em dia? Além do básico, né, que todo mundo já sabe, assim, o que você considera essencial? Tá. Posso falar um pouquinho do básico? Claro, Porque claro. o básico, se eu te Tem falar gente que nem sabe do básico, né? Exatamente. E é o básico extremamente essencial, né? Que o básico não é aquela escovação de 10, 15, 30 segundos que as pessoas fazem hoje em dia, né? Pela correria, né? A gente sabe que cada vez o nosso tempo ele é mais curto. Mas, no mínimo, 3 minutinhos escovando os dentes, né? Então, dá aquela atenção especial realmente para o seu sorriso, para que realmente você consiga higienizá-lo. E o fio dental. O fio dental é uma coisa que pouquíssimas pessoas passam. E sem o fio dental, não há uma higienização bucal. O bolo alimentar, ele continua ali entre os dentes. E se há bolo alimentar, vai haver uma bactéria. Ela vai se alimentar, ela vai soltar um gás, e esse gás vai corroer o seu esmalte.
Então, se não tem o bolo alimentar, não tem cárie, não tem periodontite, não tem gengivite. Então, tudo se define no básico, né? Agora, a gente vai um pouquinho além disso. A gente pode falar sobre a dieta, né? Hoje as pessoas tomam muito refrigerante. As pessoas têm uma dieta muito açucarada, isso interfere também na qualidade do esmalte. Cria-se cáries de lesões não cariosas, né? Não, de lesões não cariosas, que é uma erosão provocada pelo refrigerante. Um assunto legal para a gente tratar aqui é sobre o bruxismo, que cresceu muito na pandemia. Então, o ranger dos dentes, né? Ele provoca uma diminuição da dimensão vertical. Por exemplo, os dentes diminuem, esse contato diminui, né? Isso causa sérios problemas de ATM no futuro. Então, é importante você estar sempre passando no dentista para ele poder identificar Ter essa esse tipo. orientação, né? Porque muita gente não sabe que tem, não né, Ale? conhece, não sabe. Muita gente não sabe não que tem, sabe. né? Porque a própria esposa não fala, o próprio marido não fala, né? O ranger ali nos dentes na hora de dormir, né? Exatamente. Você não tem esse Geralmente, diagnóstico o dentro de companheiro que casa. identifica. Mas às vezes a pessoa não fala, né? Deixa pra lá, deve ser bobeira, não sei o quê. E aí vocês têm essa eficácia, né? Sim, a gente consegue identificar, porque tem um desgaste, né? Às vezes mínimo, tá no início. Então, a gente já consegue direcionar esse paciente para fazer um tratamento, que é aquela plaquinha mil relaxante, que faz todo o trabalho de proteção e relaxamento muscular, né? Então, ele desprograma o bruxismo, porque o bruxismo, ele é psicológico. Ele é devido a um estresse emocional, um estresse financeiro, um problema pessoal que você está passando, ele fica mais acentuado naquele momento. Mais tensa, né? E a Acho que causa, isso, né? isso. E aí quem sofre é o sistema mastigatório, Olha, né? esses dias, Ale, eu tava vendo o seu Instagram. E depois a gente vai passar o Instagram da Lei para vocês, acompanhar o trabalho dela, os serviços, e vão ver que é coisa do outro mundo. Eu vi uma postagem sua falando das terminações. Por que que a gente tem tanta dor? Por que que essa dor é insuportável? Quem tem dor de dente, né? Eu já tive uma vez, é como dor de ouvido, né? Dor de dente. A gente se compara porque é muito forte. Por que tanta dor assim que vem? Porque o sistema nervoso, os nervos, eles estão todos Ligados, interligados, né? né? E eles saem de dentro do cérebro. Então, é uma proximidade muito grande. Então, essa dor irradia para a cabeça toda. Eu Então, escutei esses dias com o Alzheimer, eles estão pesquisando aí, e tem alguma coisa a ver com a boca, com o Sim, dente. eles encontraram bactérias da boca que causam a periodontite dentro do cérebro de pessoas que têm Alzheimer, dentro de alguns tumores, como os de mama, cabeça e pescoço, Que coisa, né? reto, exatamente. Tem alguns outros problemas que as bactérias da boca causam também. Então, a saúde bucal, ela não tá só aqui no sistema mastigatório, né? Ela pode cair na corrente sanguínea, ela pode dar uma endocardite, né, no coração, ela pode cair em alguns outros órgãos do corpo. Eu, no começo da carreira, essa história me marcou muito, porque era um menino muito jovem, ele tinha ali numa faixa de 20 e poucos anos. E ele ficou 40 dias internado na UTI, porque uma bactéria da boca caiu na corrente sanguínea e foi parar no pulmão. E ele conseguiu se salvar, graças a Deus, ele estava muito bem. Então, ele passava no dentista a cada 3 meses. Ele estava sempre lá com a gente, porque ele passou por todo esse trauma. Então, além do coração, que é o que a gente mais conhece entre nós profissionais, ela também pode cair em alguns outros órgãos do corpo, Nossa, é muito infelizmente. perigoso e atencioso, né? A gente tem que tá sempre. Eu falo que o dentista ele tem que ser igual um médico da família, né? Com Ele é o médico certeza, da família, no com caso, né? certeza. E essas pessoas que não procuram o dentista, procuram o dentista só na hora que o dente tá bem podre, tá caindo, tá com problema, tá sujo, ele tá cheio de... Conselho que você dá para esse povo aí, ô, doutora? Porque chega na sua mão, às vezes, Muitas com vezes, condições que e você tem, não tem é. muitos pacientes nesse sentido, muitos. A gente faz uma conscientização, né? A gente passa toda essa conversa que a gente está tendo aqui, é passado praticamente quase todos os dias. Para que ele entenda que não é o problema instalado na boca, ele pode se instalar no restante do corpo. E infelizmente, alguns não procuram o dentista porque sabem que é um procedimento um pouco mais caro. Enfim, ele vai precisar se abster de outras coisas para gastar com o dentista, Então, principalmente o sexo masculino. é. Eles têm Mas eu muito acho que só medo se também. torna caro quando você deixa passar.
deixa de não ir, não é, Ale? Exatamente, é o que eu falo. Eu brinco com os meus pacientes, eu não quero seu dinheiro, não. Eu quero você que a cada 6 meses, justamente É. para o contrário. Porque se eu pego uma cárie no início, ela não vai virar canal. De um canal vira uma coroa, de uma coroa vai para o implante. Então, cada vez que você não vem no dentista, esse problema está aumentando. E financeiramente para você também vai ficar maior, né? Então, esse cuidado a cada 6 meses, ele é essencial para o paciente. É um cuidado realmente que a gente tem com o nosso paciente. É, né? Ale, fala uma coisa, a tecnologia tem ajudado bastante vocês, né, nessa Bastante, questão, né? graças a Muito, Deus, né? muito, Graças a Deus, muito. né? A gente percebe e a gente vê também, né? Recentemente saiu uma matéria, eu não sei de onde foi, eu li, e eu não tenho nem escrito aqui, que agora que eu lembrei, eu precisava abordar essa com você. Parece que os chineses, os japoneses, os chineses, parece que eles estão inventaram um remédio que faz nascer o dente. É isso, verdade? Isso? Nossa, Como é que Darlan, é? eu não sei te Você dizer já muito ouviu sobre o assunto, isso? mas eu já ouvi sobre isso na faculdade. Ou seja, eu tenho 11 anos de formada, eu estava no segundo ano, Hum, então temos aí 13 anos que eu escuto sobre isso. Acredito que seja um tratamento com células troncos, que são células mesenquimais. Elas se uhum, transformam em qualquer tipo de célula, ou seja, elas fazem qualquer função. Então, elas podem reconstruir um órgão, por uhum. exemplo. Mas eu não sei se essa tecnologia realmente vai ser para agora ou é para o futuro, porque eu já escuto isso há 13 anos Eu atrás. recentemente vi duas matérias, inclusive, Me sobre isso. mandaram esse link no meu Instagram, a Ah, Simone. Eu acabei não vendo na correria, fiquei de ver depois. Mas agora que você trouxe à tona essa notícia, eu escuto há muitos anos atrás. o meu companheiro, o Levi, ele também está fazendo odontologia. E aí eu sempre, tudo que é relação, até as suas postagens, eu passo para ele, essas coisas, porque eu acho É legal, né? É valoroso muito e é importante. aprendizado pra gente também, né? Poxa, imagina, você vai tomar um remédio para nascer um dente, você vai fazer, vai nascer o dente ali, como pode isso, né? Hoje em dia, essa tecnologia, né? Ah, mas E eu ouvi outra coisa também, ó, pra você ver se eu tô errado. Parece que a pessoa era cega de um olho, parece que através do dente a pessoa voltou a enxergar. Uma loucura. Implantaram como? um dente no olho da pessoa. É uma loucura. Eu li isso. Eu não vi sobre Depois isso. você procura saber sobre isso. E eu vi duas, três vezes essa mesma matéria. Eu vou procurar Não sei saber. se é fake Interessante. news, mas eu não vi muito fake news, não, que eu consegui ler a matéria toda lá. Implantaram um dente no olho e a pessoa voltou a enxergar. Falei, meu Deus do céu. Umas coisas assim bizarras, mas é real. Depois Tô você tentando vê. entender aqui como que isso foi Eu feito também não mesmo. sei. Mas eu vi. Eu vi. Você viu também? Eu vi isso, sim. Vamos lá. Quando que um paciente realmente precisa de facetas ou lentes de contato dental? Existe um exagero nessa procura hoje em dia? É uma pergunta que eu quero fazer porque você é especialista nisso. Aliás, você tem se destacando no mercado, né? Por isso que a gente chama você agora de rainha das lentes, das facetas, né? Existe um exagero? Que momento que eu vou fazer as facetas? Porque eu como paciente, vou falar, a minha maior preocupação era ficar aqueles dentes brancos que a gente vê por aí logo Tecla de piano. tecla de piano, que foi no começo agora da cerimônia. Agora já as pessoas estão ainda, acho que estão maneirando um pouquinho mais, mas ainda eu vejo muita gente fazendo e você vê um paredão na boca da pessoa assim, né, sem detalhes, sem a pureza, porque meus dentes ficaram muito perfeitos, nem parece que foi feito facetas, né? Pela delicadeza que você tem, mas aí isso é de cada profissional, né? Aí eu falo para você, qual momento, de que maneira, fala para mim. O exagero, Tá. Você perguntou sobre lentes e facetas, é qual isso? que é a Qual que é a diferença? Bom diferença? você explicar isso pra gente. Tanto as facetas quanto as lentes de contato são laminados cerâmicos. Elas recobrem só essa parte frontal do dente. A diferença é na indicação e na espessura. Então, as facetas você tem aí em torno de 0,5 a 1 milímetro de espessura. Às vezes até mais, dependendo do preparo do dente, né? Que o dentista precisou fazer. E as lentes de contato, elas têm aí de 0,2 a 0,5. Então, elas são ultra finas, né? Então, a indicação da faceta às vezes a pessoa tem aquele dente escuro na frente. Eu acho que você já deve ter visto alguém assim. Provavelmente ela levou um trauma ou ela precisou tratar o canal.
por causa de uma cárie muito extensa, atingiu a polpa e precisou tratar o canal. O tratamento de canal, ele deixa o dente mais escuro, né? Então, ele escurece a coroa. Para você cobrir essa superfície com uma lente de contato, você não vai conseguir. Então, você tem que entrar com a faceta. Então, para esses casos, a faceta ela é mais indicada. Por exemplo, uma supercorreção, um dente que está muito torto no arco. Aquele paciente não quer fazer ortodontia de jeito nenhum, tem horror a aparelho. Doutor, eu quero que você resolva com a estética e acabou. Isso já aconteceu. Então, você precisa de um desgaste maior, às vezes até total, para que você consiga reabilitar aquele paciente esteticamente, tá? E as lentes de contato, elas são indicadas mais para pequenas correções, pequenos espaços, pequenos desalinhamentos. Às vezes a pessoa só quer harmonizar o sorriso, o dente dela é muito infantilizado, é muito pequeno. Quer aumentar, Doutor, eu né? quero meu dente um pouco maior, que me deixa com um sorriso mais bonito, mais harmônico. Então, a gente parte para as lentes ultra finas, né? Que emitem mais naturalidade, tá? Em relação ao exagero, a gente vive muito a influência das mídias sociais, né? Então, hoje a gente vê muitos influenciadores com dente e tecla de piano. Então, aquele jovem que gosta daquele influenciador também procura um dente extremamente branco, né? E o exagero, ele tá muito no formato, na cor, né? Aquele branco opaco, sem brilho, que não emite naturalidade. Você mesmo, você demorou quantos anos para eu mudar o seu sorriso? Nossa, uma teimosia. Ah, doutor, eu quero. E Não, eu você tem já os dentes achava seu lindos. sorriso lindo. E eu falava, não, Darlene, não precisa, não precisa, porque era de uma responsabilidade enorme deixar você com um sorriso ainda mais bonito. Então, eu procurei o quê? Eu procurei não tirar a sua identidade. Manter o formato que você tinha antes, mas fazer pequenas reparações, deixar o sorriso mais branco, mais natural, né? Ele ficou um Sim, branco super natural, natural. porque hoje em dia a técnica ela tá muito Tem evoluída, pessoas né? que me perguntam onde você fez seus clareamentos dentais. Eu falo, doutora Alexandra. Muito E bom, aí o pessoal acha que é clareamento, né? muito Isso, bom. é essa naturalidade que é bacana, né, É doutora? muito melhor, não é muito melhor do que Poxa, você chegar num estabelecimento, num lugar, dar aquele sorriso e aquele branco, né? Chega. nossa, eu acho bem feio aquilo. Eu acho bem E feio. esse padrão ele vem caindo Tem. muito. Eu acho que os profissionais eles vêm melhorando a técnica, porque isso vai muito da técnica do profissional. Porque você realizar um trabalho, né, tecla de piano, você faz em 2 horas. É um engraçado. Agora, você realizar um trabalho Não, demorou com bastante. E eu quatro, sabe o que eu cinco acho? pigmentos, Eu acho resinas, engraçado ali, são técnicas mesmo, né? Isso são protocolos que a gente acaba desenvolvendo e você tem o seu você vai protocolo. aprimorando, né, É. Darlan? Quando eu fui fazer as lentes, né? É lente ou facetas? Os Lentes, os seus meus são são lentes, lentes, são mais finas, são né? mais Mais finas, fininhas. Darlan. É, Poxa, ela falou assim pra mim: você vai ter que fazer 3 clareamentos antes de fazer. Mas eu falei: mas você não vai fazer a massinha lá do branco? Pra que eu preciso de clareamento? E aí você tá, né? Esse é um protocolo seu, né? Fazer os Meu 3 e de clareamentos. muitos dentistas que eu conheço, muitos Mas que cursos tem que eu essa fiz. delicadeza, que tem essa percepção, né? Exatamente. Por Porque quê? outro eu falei, colocaria os dentes brancos lá e já colocaria massa e Em foi, duas né? horas, a É. gente tem propaganda no Instagram que a pessoa fala, em 2 horas eu mudo o seu sorriso. 2 horas eu levo para fazer o polimento das lentes. Então são 6, 7 horas de cadeira, né, Darlan? É É um verdade. trabalho bem artístico. Ale, vamos falar um pouquinho aqui, ó. A gente percebe que muitos dentistas estão migrando para a estética facial, no caso, né? Deixando um pouco a parte clínica de lado. Você vê isso como uma tendência positiva ou preocupante? Porque a gente sabe que tá assim mesmo. A gente não tá vendo mais a parte clínica. É todo mundo que quer virar parte estética, Harmonizador, né? harmonizador, facial, dental, e tá deixando um pouco a parte clínica de lado. Você tem percebido isso? Você Eu tá... tenho. Realmente há essa migração. Eu conheço alguns colegas que migraram. Eu migrei, mas eu não saí da saúde bucal, Da né? clínica, né? Não saí. Porque a estética, ela vem depois da saúde. Então, primeiro você trata o dente, primeiro você trata a saúde, às vezes até mental daquele paciente, para depois você ir para a estética. Esses profissionais, eu acho isso natural do mercado. Hoje o Brasil, ele é um
país que mais possui profissionais na área odontológica do mundo. Então, eu ainda acredito que isso não vai se tornar um problema, porque a gente tem muitos profissionais no mercado. E é uma passagem natural, né? O mercado da estética, ele é muito lucrativo. Nós cresceu Da estética, né? desde 2019, Eu quando acho que o é por isso CFO, também essa migração aí pro lado da estética também, né, doutora? porque é muito você vai lá lucrativo. fazer, eu acredito, como qualquer outra profissão, quando você ama aquilo que você faz, e às vezes, lógico que a gente precisa ganhar, mas você não vê o dinheiro na frente primeiro, né? Eu Não. amo ser cabeleireiro, mas eu podia ser milhares de outras profissões que eu ganharia muitíssimo mais, mas eu amo ser cabeleireiro, né? Tenho meus hobbies que eu faço, tenho um jornal, tenho aqui o podcast agora. Mas é uma coisa, quando a gente ama o negócio, é completamente diferente, né, do E que a gente vê o gosta. indivíduo como um todo, né? E as pessoas, e esses dentistas, né, estão migrando justamente por causa do dinheiro mesmo, Não é do dinheiro. né? Mas eu acredito, Darlan, que vai haver mercado para todo mundo. Porque a saúde bucal, ela não vai deixar de existir. O cuidado com a saúde bucal não vai deixar de existir. E esses profissionais mantendo a ética e uma boa bagagem clínica, tá aí, vamos lá, vamos correr atrás do seu. Eu só acho que eles não podem perder a sua essência, né? A saúde vem antes da estética. Então, você continua com a sua clínica. Se você não quer mais trabalhar na parte clínica, você coloque alguém lá para te ajudar nessa parte. Mas você precisa continuar fazendo um diagnóstico bucal, porque a boca interfere na estrutura facial. Então, Sim. você precisa continuar fazendo um diagnóstico bucal. Então, é importante esses profissionais não perderem a sua E essência. esse boom do mercado da estética, você não acha que isso tem impactado diretamente nos cuidados com a saúde bucal? Ah, com certeza. É engraçado essa pergunta, porque nos cursos que a gente faz de harmonização, a gente sempre vê aquela fila enorme, né, de pacientes procurando, porque é mais acessível. Mas mesmo mais acessível, eles vão lá para gastar. E a gente faz uma análise assim na boca, porque não é o nosso curso, né? Mas a gente fala, caramba, ele não tem dente. E ele não tem dente, ele tá lá gastando 6, 7 mil para harmonizar o rosto. E a gente acha isso um absurdo, Absurdo, né? porque primeiro vem a saúde bucal, depois você vai para a estética. A estética, ela não se sustenta sem saúde. Não tem, é por pouco tempo, até vir um arrependimento, né? Então, cabe a nós tá sempre orientando o paciente, sempre conversando, explicando, ó, vamos colocar esse implante aqui, é por isso que a sua face tá torta, você só tá mastigando de um lado, não adianta eu Se harmonizar hoje preocupar com aqui. o contexto geral da Exatamente. coisa, né, Ir Ale? direto na causa, né, É. do problema. E não Porque só. é aquela coisa, né? Às vezes o paciente, no teu caso, chega para você e fala, eu preciso fazer uma obturação. E aí o dentista, ele só olha naquela obturação. O bom dentista é aquele que olha no contorno, no E eu contexto, né? acho que a gente pode ir muito mais além, sabe? Esse conhecimento que a gente tem do corpo humano, das doenças da boca, o que elas podem causar. A gente pode ter esse papo todos os dias com cada paciente que passa lá na clínica. A análise na boca como um todo. Às vezes você pode descobrir um câncer, né? Em estágio inicial. Você pode salvar a vida daquele paciente. Não, e tem uma história, né, doutora? A boca é muito perigosa também, né? Muito perigosa. Teve um caso que ganhou na loteria. Você viu esse aí, Moacir? O cara ganhou na loteria, na Mega da Virada, tal. Foi esse ano aí que passou. Não sei se foi da Mega da Virada ou um acumulativo aí. O senhor tinha 70 anos, pô, ganhou dinheiro, uma grana, ganhou não sei quantos milhões ele ganhou. Ele foi no dentista, começou a fazer o tratamento dentário. Ele pegou uma infecção e morreu. 20 dias do prêmio, ele pegou o prêmio, depois de 20 dias o homem morreu. No dentista. A boca. Pegou uma infecção lá na boca, fazer um tratamento. Primeira coisa, cara, dinheiro, eu vou lá fazer meus dentes, né? Poxa, o cara ficou feliz. Caramba! Você acredita? Mas tem uma história desse Pegou uma acontecimento? infecção dentária. Mas o dentista negligenciou? Não sei, aí eu já ele- não fui. A gente só O procedimento você sabe qual foi? Eu não vi qual foi. Mas eu digo isso porque o tamanho e importância que o dente, que a boca tem. Eu acho que mais do que isso, lógico, isso é muito importante, mas ele estava lá para cuidar, para tratar. Então, A responsabilidade que o dentista tem, né? sim. É uma vida que você está cuidando, de estar sempre em alerta, né? Tem uma infecção, você está com dor. Não, vem aqui no meu consultório agora. Que nem eu dou meu telefone para todos os meus pacientes, todos.
todos. Se eu abro um canal hoje, se eu faço um implante, se eu faço uma harmonização, ó, tá aqui o meu telefone. Qualquer coisa que você sentir, você vai me avisar. Ah, mas eu não quero incomodar a doutora. Não, não é incomodar. A gente vai conversar e de longe eu consigo te orientar ou já vem aqui no meu consultório. Porque qualquer intercorrência que você tem no início, ela não vira uma complicação. Né? Então, se você Agora, você consegue imagina. identificar no início, você já entra com E no antibiótico. fim, nem o dinheiro que ele ganhou na Mega Sena não conseguiu pegar essa infecção que generalizou no corpo inteiro. Darlan, mas provavelmente ela só generalizou porque ele não tomou antibiótico. É. E às vezes o antibiótico correto, né? De amplo espectro. Não pode ser o mais fraquinho, tem que ser aquele que atinge uma quantidade maior de bactérias. Então, tudo isso é conhecimento, é anatomia, patologia, fisiologia. Vem aí a base clínica que a gente tem nas faculdades, né? Como isso influi no nosso dia a dia. Realmente, doutora, você é uma pessoa diferenciada, porque não é todo mundo que dá o telefone para todo mundo, não é a pessoa que atende qualquer um, a gente percebe isso, né? Eu A me gente percebe preocupo, isso. Darlan. E tá Eu me certo. preocupo Por isso que eu falo que muito. você é uma pessoa muito diferenciada. Olha só, o nosso programa, meu Deus do céu, eu queria ter feito um programa só com você, sabia? Sobre isso. Gente, tá acabando o nosso programa. Porém, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem tem medo de ir ao dentista, sabe? Tem o problema do barulho da maquininha, que hoje tá super menos barulho. Dá uma mensagem, chama essa pessoa que tem medo de cuidar dos dentes, tá lá com cárie, sabe? Não tem essa saúde dental no seu protocolo diário, mensal, semestral, enfim. Dá um conselho aí. Hoje em dia, o atendimento ele está muito mais humanizado, né? Aí está muito mais confortável, a gente consegue passar esse carinho, essa atenção para o paciente e no limite do paciente. Ele não precisa ter vergonha do medo dele, ele precisa encarar o medo dele. Então, às vezes, passa numa consulta, sente confiança naquele profissional, não, eu gostei dele. Né? Não gostei dele? Faz uma outra avaliação com outro profissional, até você se identificar um pouquinho mais, fazer alguns procedimentos mais leves, uma limpeza, uma restauração mais tranquila, até você perder completamente o medo. Porque como a gente conversou aqui, a saúde bucal não é só no sistema mastigatório, ela está no corpo todo, né? Ela pode influir no seu corpo todo, pode trazer sérias consequências. Então, às vezes, é um medo desnecessário, né? E a saúde, ela é essencial. A saúde bucal é como você ir no cardiologista, né? Talvez não tenha o mesmo peso, mas é necessário, é extremamente necessário. Você não vai no médico? Então é a mesma coisa, você precisa ir no dentista. Tá certo. Olha, Lê, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre essas dúvidas, né? E ó, você aí que tá afim de mudar a sua estética, os seus dentes, como eu quis mudar as minhas já. Procura a doutora Alexandra Turmina. Nós vamos deixar o arroba dela aqui, que é Alexandra Turmina, né? Doutora Alexandra Turmina. Odonto. Odonto? Como é que é? Fala você, eu falei, não posso falar. Doutora Alexandra Odonto. Doutora Alexandra Odonto, tá? Quiser mais informações, vai estar lá o coisa. E agora você pode dar suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito corrida, né? E para estar aqui hoje foi difícil trazer essa mulher aqui hoje, mas ela veio, graças a Deus, para trazer tantas informações boas como ela passou aqui pra gente. Minhas considerações finais. Eu acredito que a gente vive hoje um mundo um culto muito grande à imagem, né? E tudo sem exageros, sem excessos, eles são benéficos para a gente, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa harmonizar o nosso rosto. Se a gente não está se sentindo mal, o nosso lábio é muito pequeno, vamos harmonizar. Mas sempre no menos é mais. Sempre o profissional que procura entender a sua real necessidade. Então, é como ir ao médico. Faça 1, 2, 3 avaliações até você se sentir confortável. Então, a estética é importante, mas a saúde bucal ela vem em primeiro lugar. Então, vamos primeiro tratar a saúde bucal. E que comece em casa, né, Darlan? Com a nossa higiene bucal lá em casa, lá dentro de casa. E não esqueça o fio dental, né? Não esqueça o fio dental. Ele é muito importante. Tá certo, Ale. Lê, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu amor? Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui com a gente no Pod Ipiranga, viu? É isso aí, então. Esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. E, ó, semana que vem não teremos o podcast, tá? Fica para outra semana, a gente vai ter um feriado prolongado aí.
E aí eu também vou estar dando uma escapadinha aí para dar uma viajada e a gente não vai ter o podcast da semana que vem, tá bom? Mas logo a gente volta, viu? Super beijo, fique com Deus e até mais.